Ô padre, e o sacerdote, ele pode mudar alguma leitura ou mudar o evangelho, ou ele tem que seguir direitinho a liturgia do dia? Sim, é preciso seguir a liturgia do dia. Em casos excepcionais, pode-se tirar uma leitura, mas assim, só se houver realmente um motivo muito grave para tirar a segunda, geralmente, você pode tirar, vamos supor assim, numa missa campal, está chegando uma chuva, alguma coisa assim, né? Mas em geral não se deve mudar. O que é possível nos dias de semana, o padre pode celebrar uma missa votiva e aí ele pode, por exemplo, escolher lá no lecionário alguma leitura proposta, prevista para a missa votiva. Mas em geral não se pode, e nunca em hipótese alguma, por exemplo, tirar uma leitura bíblica para colocar uma outra leitura, sei lá, mesmo que fosse a vida de um santo, às vezes a gente vê isso em algumas paróquias. No dia do padroeiro, tira uma leitura e põe um texto lá da vida do santo. Isso não se pode fazer, né? Porque você não pode colocar em pé de igualdade a biografia do santo e uma leitura tirada da Bíblia, né? E a homilia, padre, ela não é necessária nas missas durante a semana, né? Ela não é obrigatória. Ela pode ser omitida nos dias de semana, ela é só obrigatória nos domingos e solenidades. E é uma explicação, né? A palavra homilia, ela originalmente significa uma espécie de conversa do pai com os filhos, né? Como se... então, o padre ali, ele vai explicando as leituras, retomando as leituras, explicando o sentido delas, como Jesus fazia com os discípulos depois de contar as parábolas. A gente tem ouvido aí nos domingos, né? Que a parábola é contada e depois Jesus, então, explica. É o sentido da homilia, mas ela não é obrigatória. E depois, nos domingos e solenidades, se recita também o credo após a homilia. Há duas formas, o mais breve, que é o que a gente usa aqui no Brasil, o apostólico, né, o credo apostólico, e aquele mais longo, que é o credo niceno, que vem do concílio de Nicéia e de Constantinopla, que são os primeiros concílios da igreja. Então tem essas duas opções, mas é só nos domingos e nas solenidades. Nem nas festas a gente recita o credo. E ele entrou na liturgia muito posteriormente, né? Originalmente o credo ele era recitado só no batismo, e depois é que ele entra bem tardiamente na liturgia da missa. Mas nós ouvimos a palavra de Deus, ela nos foi explicada, e agora nós nos levantamos e dizemos que cremos, né? Que nós acreditamos. Professar a fé é uma adesão às verdades que foram reveladas por Deus e que foram proclamadas ali. Então, eu creio. O Scott Hahn, que é aquele famoso ex-protestante convertido, né, naquele livro famoso também, O Banquete do Cordeiro, ele diz: nós devemos tomar muito cuidado quando dizemos o credo, dizê-lo com muita convicção, porque muitos cristãos morreram por causa daquelas palavras. É verdade. Né? Para defender aquelas verdades de fé que nós estamos repetindo ali, muita gente antes de nós morreu. Então, é com muita gravidade, com muito respeito que nós devemos dizer aquelas palavras, né? Porque é um resumo de tudo aquilo em que nós cremos. E, finalmente, as preces, que também são opcionais, não são obrigatórias, mas... Nem aos domingos? Não são... Até porque não existe um formulário oficial, né? Elas têm que ser escritas ou tiradas de algum lugar, enfim... Então, elas não são obrigatórias, elas podem ser suprimidas mesmo na missa de domingo. Mas é também uma forma de... ouvimos como a oração é diálogo, Deus falou conosco e agora nós falamos com Deus. Se chama oração universal, porque aquele não é o momento de eu pedir exatamente aquilo que eu preciso, mas de nós pedirmos aquilo que a igreja e o mundo precisam. Por isso é oração universal. Então a gente reza pela igreja, reza pelos doentes, reza pelos governantes, enfim, né, por várias situações. Então a Assembleia, os fiéis se levantam e, tendo ouvido aquilo que Deus falou, agora nós suplicamos a Deus que Ele nos conceda a sua graça.